Obadias, só tem um capítulo, nós vamos ler ele todo. Obadias, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levanta-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quando usasse o suficiente? Se os que colhem uva chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganaram você e subjugarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você, para você armam cilada. E Esaú não percebeu nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Etã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens do monte de Esaú. Por causa da violência, ou melhor, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando o estrangeiro roubar os bens dele, e os estrangeiros entraram por suas portas e balançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado o sobrevivente no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou cairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. Os de Cefelá ocuparão as terras dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria e Benjamim, e passará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Serfarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores
subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Obadias, esse livro todo pequeno, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: Ninguém foge dos olhos de Deus. Ninguém foge dos olhos de Deus. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de ter mais um momento de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, curva essa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mais conveniente, não. E sim aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos ter essa percepção, que ninguém foge aos seus olhos. Talvez homens e mulheres tentam, mas ninguém pode fugir àquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Que possamos ter temor no nosso coração, mas que também possamos descansar a partir dessa informação. Mas eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, ou alguns que estão em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, Senhor, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua gloriosa palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Ninguém foge dos olhos de Deus. Ninguém foge dos olhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você sabe que Deus tem te olhado? Você sabe que nada nem ninguém pode ser escondido desse Deus? Você sabe que tudo que você fez ou pensou em fazer, Deus viu? E quando eu trago essa realidade para nós, isso traz tranquilidade ao seu coração ou desespero? Porque ter a informação que Deus tudo vê pode trazer tranquilidade. Como assim, pastor? Sim. Quando você faz as coisas certas, quando você está sendo injustiçado, quando talvez todo mundo está contra você, mas você sabe que está fazendo certo, você descansa, porque Deus está vendo. Mas ao contrário também. Quando para muitos você é o bom moço ou a boa moça, mas é um falso, uma falsa, e você sabe que é, se você for, Deus também sabe. Por isso essa palavra é um termômetro, ou para descansar o nosso coração, ou para aterrorizar mesmo o nosso coração. Que esse descansar nos leve a confiar mais em Deus, e que esse aterrorizar nos leve a se arrepender dos nossos pecados. Nos leve a voltar os nossos corações verdadeiramente para um Deus que tudo vê. Mediante os olhares divinos nesse texto, nós temos de maneira especial 3 olhares. O primeiro olhar é quando Deus olha para Edom. Eu vou explicar qual é essa nação, a origem dela daqui a pouco. Mas ele olha para Edom e vê todas os terríveis pecados, as terríveis maldades, a soberba do coração de Edom. Aqui fica claro, meu irmão, que Deus não está dormindo, Ele está vendo. Outro olhar divino que nós conseguimos enxergar é um olhar para todas as nações. Ele retribuirá todas elas no dia do juízo final. Deus está vendo tudo. Mas o terceiro olhar, um olhar de descanso, um olhar acalentador, é que Deus olha a opressão que Israel sofreu. Ele olha a ferida de Israel, e mediante esse olhar, no tempo oportuno, Ele vai restaurar Israel e vai salvar Israel. Mesmo quando parece que Deus não está vendo, Ele está vendo. Por isso essa palavra tem que gerar fé no meio e no seu coração, tem que gerar descanso no meio e no seu coração, porque Deus está vendo tudo e todos. Esse aqui é o menor livro do Velho Testamento, é um dos menores bíblicos, mas 2 João ainda é menor do que isso. E o contexto
desse livro é quando a Jerusalém foi destruída. A Babilônia invadiu Jerusalém e ela foi destruída. Então a escrita desse livro foi provavelmente, datação é muito difícil, no ano 586 a.C. E a profecia do profeta Obadias, eu creio que já deu para ver na leitura corrida, é um anúncio de juízo e de castigo para os edonitas, por causa da violência que eles praticaram contra o seu irmão Jacó. Como assim, pastor, irmão? O que tem a ver Edom com israelitas? Sim, eles são irmãos, por quê? Edom é um povo originário de Esaú. E os israelitas, os judeus, são originários de Jacó. E Jacó e Esaú são irmãos. E eles, mediante a sua irmandade, sempre teve problemas de rivalidades. Desde o ventre, um brigou com o outro. Os pais, sem sabedorias, continuaram de alguma forma com essa inimizade. E aqui nós vemos o ponto máximo dela, que antes da história de Israel já tinha acontecido, mas agora aqui está acontecendo o clímax. Infelizmente, uma família está brigando. 2 irmãos estão brigando. Edom, ele tinha juntado com outros povos, ele tinha de alguma forma feito uma aliança com Israel contra a Babilônia. Mas depois que a Babilônia derrotou Israel, eles traíram o exército israelita e passaram a fazer uma aliança com os vencedores. Quando a Babilônia cercou Jerusalém e tomou, eles então pulou do barco e agora passou para o lado dos inimigos. E mediante essa atitude, eles não somente foram para o lado dos inimigos, mas como eles participaram do saquear da cidade de Jerusalém. E eles também riram da desgraça do seu irmão Jacó. E eles mataram os poucos sobreviventes. É mediante esse cenário, de alguma forma, esse casos de família, que o profeta Obadias, inspirado por Deus, chamado por Deus, se levanta para proferir juízo contra Edom. E ele vai proferir juízo contra Edom, ele vai proferir juízos sobre todas as nações, e ele vai trazer descanso para Israel. Então que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a entender que Deus tudo vê. E isso gerar tranquilidade para você que tem caminhado de maneira certa, mas gerar temor e principalmente arrependimento para você que tem feito coisas que ninguém vê. Muitos podem não ver, mas Deus está vendo. E se você não se arrepender, no tempo certo, o juízo de Deus estará sobre a sua vida. Antes de voltar para o texto ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 14, nós vamos ver o profeta focando na humilhação e nos motivos da humilhação que Edom sofreria. Na segunda parte, nós vemos do verso 15 ao 18, o profeta contemplando o dia do Senhor, o dia do grande juízo final que chegará contra todas as nações, elas terão a retribuição do que elas fizeram. E a terceira parte, nós vemos o triunfo de Israel, do verso 19 ao verso 21, ao contrário da destruição de Edom, o contrário do julgamento severo das nações. Israel antes tinha sido oprimido, antes tinha sido cativo, mas agora eles possuirão a terra e o reino do Senhor. Voltemos para o texto e leia comigo mais uma vez o verso 1. Está escrito assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levanta-se, vamos atacar Edom. Aqui nós vemos a visão de Obadias sobre Edom. E nós não temos muitas informações sobre esse profeta, sobre o profeta Edom. Nós, pelo antinome dele, sabemos o significado do seu nome. O significado do nome Edom, ou é servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Olha que coisa interessante.
dos trechos da parte do nome de Edom, ou melhor, de Edom não, de Obadias, misericórdia. O nome do profeta, Obadias. Ele significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. E a mesma palavra no hebraico, para servir, é para trabalhar e também para adorar. Então por isso que nós não sabemos se é servo do Senhor ou adorador do Senhor. Olha como é interessante, a gente em muitos momentos separa uma coisa da outra, né? Ou eu estou servindo, ou eu estou trabalhando, ou eu estou adorando. Mas para Deus e para a Bíblia, tudo é a mesma coisa. E todos os nomes de qualquer profeta, de qualquer personagem bíblico, que termina com Ias, é uma abreviação do tetragrama sagrado, que é YHWH, o nome sagrado do Senhor. Então, por isso que nós não sabemos se é servo do Senhor ou adorador do Senhor. E Obadias, ele recebe uma mensagem dura, mas uma mensagem que deveria ser pregada com fidelidade. É isso que eu e você temos que entender, entendendo que Deus tudo vê. O que Ele nos entregou, meus irmãos, pregue. O que Ele nos entregou, proclame. Não fique preocupado com popularidade. Não fique preocupado se você vai agradar X ou Y. A nossa preocupação é se a gente vai agradar a Deus. Porque ninguém em sã consciência que quer agradar os outros, pregaria o que Obadias pregou. Nós temos que ser fiéis a Deus e somente a Ele. Vale muito mais agradar a Deus do que aos homens. E aí, o verso 2 traz uma sentença contra Edom e diz assim, acompanhe comigo: veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Meu Deus, Deus fala isso para uma cidade, para uma nação. Imagina Deus falando isso para você, meu irmão. Eu tornarei pequeno entre as nações. Edom será desprezada. E por que, pastor, ela será desprezada? Aqui nós temos as consequências de não viver os princípios de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco os motivos disso. Mas, meus irmãos, não tem outra chance, não tem outro final, a não ser destruído para aqueles que não andam conforme a vontade do Senhor e a sua palavra. Essa é uma verdade e algo de maneira enfática que você tem que entender, que Ele faria isso. Não é o diabo, não é Satanás, é o próprio Deus. O nosso Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é juiz e um justo juiz. E mediante uma prática errônea de Edom, ela seria desprezada, ela seria aniquilada. E olha como nós entendemos o motivo disso, porque Deus é justo. Verso 3: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, você que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Aqui nós temos o motivo do juízo sobre Edom. Qual que é, pastor? Seja mais claro: a arrogância. Foi por causa da arrogância que ele seria desprezado. Eles eram arrogantes e prepotentes e construíam as suas casas no alto, numa fortaleza natural, e achavam que nada nem ninguém poderia o destruir. Por isso que eles falavam consigo mesmo: quem pode me derrubar? Mas o profeta deixa de maneira clara que a arrogância tem enganado o seu coração. Meus irmãos, será que a arrogância tem enganado o seu coração? Será que você é um soberbo, um arrogante, um prepotente, que não consegue nem observar isso, não consegue nem fazer um diagnóstico verdadeiro de si mesmo e chegar à conclusão que você se acha, que você acha que é melhor do que as pessoas? Talvez por causa de uma formação acadêmica, talvez por causa de um sobrenome, talvez por causa de uma conta bancária, talvez tristemente por causa de um tom de pele. Será que você é um desses arrogantes? Olha o caminhar que estamos traçando aqui mediante a palavra de Deus.
Um Deus que tudo vê e está condenando a arrogância de um povo. Deus odeia os arrogantes. Isso não é algo contemplado somente em Obadias, mas em todas as sagradas letras. Deus odeia os arrogantes. Como que você diz ser cristão e é alguém arrogante? E é alguém soberbo? Será que você está cego? Será que você, como os edonistas, está sendo enganado pela sua arrogância? O motivo de tudo que aconteceu com Edom foi a arrogância do seu coração. Não tem outro diagnóstico ou desfecho para você que permanecer na arrogância. Se você for humilde e aceitar essa exortação e mudar a sua forma de ser, você pode ter certeza que Deus vai te limpar, vai te sarar, vai te transformar. E você não vai experimentar esse juízo. Mas não tem outro caminho a não ser este de destruição para aqueles que permanecem na arrogância. Deus tudo vê. Talvez você não é arrogante em todos os ambientes, porque você é esperto entre aspas, né? E aí tem lugares específicos para você ser arrogante. Deus tudo vê. Ninguém foge dos olhos de Deus. Talvez Edom não era arrogante com a Babilônia, mas era arrogante com Israel. Talvez você não é arrogante comigo, mas você é arrogante com outras pessoas. Talvez você não é arrogante na igreja, porque aqui você veste uma casca, mas você é arrogante no seu trabalho, dentro da sua casa. Será que a arrogância tem tomado o seu coração? Será que este é o diagnóstico da sua vida? Se for, se arrependa agora, não deixa para depois. E o Senhor, Ele traz de maneira clara o que estava acontecendo, quando Ele diz no verso 4, assim: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. O Senhor, Ele traz aqui a impossibilidade de fuga. Ele usa uma descrição hiperbólica, porque Ele fala sobre construir um ninho nas estrelas. Nós sabemos que isso não é possível para o humano. Mas Ele usa essa descrição hiperbólica, um exagero, para mostrar o falso sentimento de segurança dos edonitas. Eles, apesar de acharem que estavam seguros, eles não poderiam nunca se elevar mais do que Deus. Deus é um Deus todo-poderoso. Embora os de Edom imaginassem ser invencíveis, nenhum território nesse universo todo pode ser inalcançável para Deus. Nada nem ninguém pode fugir do onipotente, do onipresente. Eles poderiam achar que estavam seguros mediante a ótica humana, mas eles não resistiriam à mão do onipotente. Você pode fugir dos olhares da sua esposa, você pode fugir dos olhares do seu esposo, você pode fugir dos olhares do seu pastor, você pode fugir até dos olhares das autoridades, das polícias, dos juízes. Talvez você consiga fugir, mas o que é claro, e você tem que entender de uma vez por todas, que você não pode fugir do supremo juiz, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Rei e do Deus sobre todo o universo. Por isso, mediante essa informação, o que você deve fazer é se arrepender dos seus pecados. Nenhum lugar vai te levar a fugir de Deus. Davi entendeu isso. E ele falou: se eu vou para o mais baixo do baixo do baixo, você está lá, Senhor. Se eu vou lá para cima, da cima, da cima, o Senhor está lá. Não tem como fugir dele, meu irmão. Ninguém foge dos olhos de Deus. Por isso, mediante esse diagnóstico, não resta outra coisa a não ser se arrepender da sua arrogância.
se arrepender da sua prepotência, se arrepender de coisas que não têm agradado o coração de Deus. E aí, mediante tudo isso, nós vamos ver a destruição que os descendentes de Esaú sofrerão, que mediante a arrogância de Edom, eles irão enfrentar. Verso 5 até o verso 9 diz assim, acompanhe comigo: se os ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas o que achasse suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para a fronteira todos os seus aliados, enganaram você e o sobrejurarão os seus melhores amigos, aqueles que comeram com você, para você armaram ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Etã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Aqui nós temos as consequências de quebrar os princípios divinos. Eles iriam perder todos os seus bens, verso 5 e verso 6. Eles iriam ser traídos pelos seus aliados, verso 7. Eles iriam perder todos os seus sábios, verso 8. Todos morreriam. Eles não teriam pessoas para montar um poder militar, verso 9. Muitos acham que são espertos, mas na verdade eles são tolos. Eles acham que estão passando despercebido ao Todo-Poderoso, mas não está passando. Se você continuar com a sua soberba, o que te resta é perder tudo. Se você continuar com a sua soberba, o que te resta é você ser traído por aquilo que você espera e confia. Se você continuar com a sua soberba, o que te resta é não ter a fonte a qual você recorre, que no caso aqui os sábios. Deus está de alguma forma retribuindo a Edom mediante os seus erros, que a raiz é a arrogância, mas eles praticaram várias coisas. A retribuição chegará para aqueles que não se arrependerem. Por isso, mediante e perante um Deus que tudo vê, o que você está esperando para tomar uma atitude e se arrepender dos seus pecados? E agora nós vamos ver de maneira clara o erro de Edom perante os seus familiares, perante Jacó. Verso 10 ao verso 14 diz assim: por causa da matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiro roubaram os bens deles, e os estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do seu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Aqui nós vemos um erro familiar. Edom, perante os seus irmãos israelitas que veio de Jacó, eles mataram os israelitas. Eles, além de matar, se alegraram com a destruição dos seus irmãos israelitas. Eles também, ao invés de ajudar os poucos sobreviventes, eles acabaram de matar eles. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui?
Você está percebendo? Esses versos estão deixando claro que Deus vê tudo. Deus está esfregando na cara deles que Ele viu tudo, que Ele não estava dormindo como muitos pensam, que Ele viu e traz com severidade esses pecados terríveis. Deus tem visto as suas atitudes. Por isso eu trago alertas para você. Você que tem feito mal à sua própria família, Deus está vendo isso. Você que tem se alegrado com a tristeza dos outros, Deus está vendo isso. Você que tem explorado os mais necessitados, Deus está vendo isso. Nem a família escapou. E essa é a realidade de muitos. Por causa da soberba do coração, que é a raiz aqui do pecado de Edom, muitos familiares, seja irmãos, seja primos, seja marido e mulher, infelizmente, têm tratado mal. Tem feito o que Edom fez com Jacó. Meus irmãos, a que ponto estamos chegando? O ambiente que deveria ser um ambiente mais aconchegante, um ambiente que deveria ser um ambiente com mais amor, carinho, respeito, é um ambiente que em muitos momentos nós manifestamos a nossa pior versão. Mas você tem que entender que Deus está vendo, que ninguém foge dos olhos do Todo-Poderoso. Eu não sei quanto tempo demorou, mas demorou um tempo. Mas no tempo certo, Deus levanta Obadias e mostra para Edom. Pode demorar, na nossa ótica, né? Porque Deus nunca demora. Mas uma hora a conta chega. Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa para você não experimentar o que Edom experimentará. Até a família não ficou para trás. E ele, infelizmente, matou, se alegrou, subjugou. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, se a gente sequer pensou em fazer isso com os nossos. Verso 15 e 16 diz assim: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou cairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivesse existido. Aqui, Obadias mostra que o julgamento está próximo. Ele deixa um pouco de lado o julgamento e a sentença contra Edom e traz uma realidade sobre o julgamento universal. O dia da retribuição, meu irmão, vai chegar. E o que você plantou será colhido. O Deus que tudo vê e que ninguém foge dos seus olhos, Ele vai julgar cada um conforme os seus feitos. Isso tranquiliza o seu coração ou te desespera. Verso 17. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. O profeta Obadias deixa claro que a descendência de Jacó estará segura. O Deus que tudo vê e ninguém foge dos seus olhos, Ele dará uma herança a Israel. Ele que tinha sido destruído, Ele que tinha sido passado pelo sofrimento pelos seus próprios irmãos, Ele aqui será restaurado por Deus. Entenda algo, meu irmão. Você mesmo que tem, de alguma forma, estado desanimado da fé, por causa de muitas tristezas que você tem enfrentado, você nunca se arrependerá de servir a Deus. O dia da retribuição, a nossa fidelidade a Ele vai chegar. Deus tem visto a sua fidelidade.
Por isso, descanse nele, confie nele. Os homens, quando eu falo dos homens e mulheres, o ser humano, eles são maus mesmo. Mas nós servimos um Deus bom. Os homens arquitetam, faz o seu jeitinho daqui a colar, mas nós temos um Deus soberano acima deles. Por isso descanse nele, confie nele, ele tudo vê. Isso tem que gerar alento aos nossos corações. Mediante as perseguições do primeiro século da igreja, Deus dá a visão do Apocalipse para João. E o propósito do livro do Apocalipse é acalentar, é confortar os irmãos que estavam passando por severas perseguições. E um dos trechos bíblicos que mais me impacta é o capítulo 2 e 3, onde ele manda as 7 cartas para a igreja. E ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê as coisas erradas, ele vê as coisas boas, ele elogia, ele exorta. Deus tudo vê. Mesmo que eu falho como um homem que sou, não veja. E talvez eu tenha contribuído para uma injustiça que você está vivendo, porque eu não estou enxergando. Mas Deus vê. Pastores falham, homens e mulheres falham, patrões falham. Existe corrupção daqui a acolá, sim. Mas Deus tudo vê. Deus é justo juiz. Descanse nisso. Confie nisso, espere nisso, no tempo certo, o que tiver que acontecer na sua vida, irá acontecer, só espere em Deus. Mas em contrapartida da bênção recebida por Jacó, nós temos a destruição de Esaú. Verso 18, diz assim: a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor. Aqui nós vemos a retribuição do mal feito. O que Esaú fez com Israel seria retribuído. Deus, meus irmãos, Ele é soberano. E até nesse presente momento da profecia, Israel estava destruído por Edom. E Edom estava bem estabelecido nos altos dos montes. Mas agora Edom será destruída e Israel será restaurada. Olha como o melhor é sempre permanecer em Deus. Confiar em Deus, mesmo em momentos de perseguições, mesmo em momentos de injustiça, de tristezas. Permaneça no Senhor, que a retribuição para os outros chegará, mas para nós também chegará. Por isso, você que tem vivido de maneira errônea, se arrependa, senão essa destruição chegará até você. Nós temos dois lados, qual lado você vai querer? 17, restauração. 18, destruição. 17, sofreu injustiça. 18, cometeu injustiça. Nós não vamos falar de Edom hoje. Nós não vamos falar de vários impérios que de alguma forma subjugou Israel, Babilônia, Pérsia, Egito. Mas nós vemos que o nosso Deus, Ele continua guiando a história. Ele continua no seu alto e sublime trono. O povo de Deus está espalhado para os 4 cantos da terra. E o verso 19 e 20 diz assim: os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. Os de Cefela ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão dos territórios dos cananeus até Serapta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Aqui nós vemos os vencedores. O que está acontecendo? Israel, ele está voltando para o território que foi tomado por Edom. Meus irmãos, quem serve com fidelidade o Deus que tudo vê, pode descansar que a restauração chegará. Eu creio que ela pode acontecer nessa vida,
mas a principal é na vida que está por vir. Você está sofrendo injustiças, mas você, permanecendo fiel a Deus, está juntando tesouros no céu. A restauração nessa terra pode chegar, eu creio que ela pode chegar, mas além dessa terra, entenda que existe uma restauração eterna para nós. Existe um ajuntamento de tesouros no céu. Por isso, nunca deixe de ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando pastores nenhum te olham, mesmo quando você não consegue impressionar ninguém. Continua sendo fiel a Deus, porque Deus está vendo tudo e nos retribuirá. Verso 21 e último diz assim: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino do Senhor. Os reis, meus irmãos, vêm e vão, mas existe um rei dos reis, que já de alguma forma estabelece o seu reino, mas posteriormente ao juízo final, estabelecerá mais ainda o seu reino. O Deus que tudo vê, que ninguém foge dos seus olhos, Ele está olhando os seus, e salvará cada um deles. Ele não perderá nenhum deles pelo caminho. Nosso maior galardão é viver nesse reino, é ter esse Deus em nossa vida, é contemplar e desfrutar dessa esplêndida salvação. Para a gente finalizar essa reunião, algumas aplicações para mim e para você. A primeira delas: Deus tem olhado as suas maldades. Você que tem feito maldades, nada foge dos olhos de Deus. Por isso, se arrependa dos seus pecados, porque Deus tem observado. Segundo, a sua família deve ser um lugar de fraternidade e não de rivalidade. Vocês devem se amar e não se odiar. Não faça como Esaú e Jacó, como Edom e os israelitas. E terceira e última aplicação: Deus tem olhado os seus sofrimentos. Creia que uma hora vai passar. Permaneça firme nele, permaneça fiel a Ele. Eu espero, meu irmão, do fundo do meu coração, você tem entendido, refletido e aprendido sobre o livro de Obadias, sobre ninguém foge dos olhos de Deus. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração e você nunca mais possa ser o mesmo. Se coloque de pé nesse momento, para que possamos orar e o Espírito Santo de Deus aplicar essa mensagem no nosso coração muito melhor do que o pastor Jean, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar